Olá, galera do Dá Uma Força! Nos vídeos anteriores de introdução à biologia, nós trabalhamos alguns princípios, alguns fatores bem importantes para começarmos o estudo da biologia e hoje continuaremos com alguns conceitos super importantes. Afinal, a biologia é o estudo da vida e nós precisamos então rever alguns conceitos que nós usaremos ao longo do nosso estudo no ano inteiro. Vamos lá então, pessoal, é o seguinte: todo o nosso estudo vai basear nos níveis de organização da biologia. E que níveis são esses? Vamos ver um a um. Mas basicamente nós temos isso aqui. Nós temos a organização em biosfera, ecossistema, comunidade, população e organismo. Vamos lá definir cada um deles? Seguinte, pessoal. O que será então a biosfera? Biosfera, ela inclui todas as regiões da Terra habitadas por seres vivos. Então a gente tem oceanos, lagos, rios, atmosferas, continentes. Ela não é homogênea em função de vários fatores locais, mas nós podemos dizer que ela se estende desde vários quilômetros de profundidade nos oceanos até cerca de vários quilômetros de altura na atmosfera. Então, essa é a nossa biosfera. E aí, seguindo depois de biosfera, nós temos a organização que chamamos de ecossistema. Nesse caso, compreende todos os seres vivos e todos os fatores físicos e químicos de uma área particular. Como assim? Em um ecossistema, pessoal, há interação entre os seres vivos e entre os seres vivos os fatores físicos e químicos do ambiente, formando então uma unidade funcional, onde a gente vai identificar ali o fluxo de energia, o ciclo de matéria. Nós vamos estudar muito bem isso em ecologia. E aí nós temos que os ecossistemas, todos os ecossistemas da Terra constituem então a biosfera, estão dentro da biosfera, ok? Seguindo então no próximo nível de organização, nós temos a comunidade. Também chamamos a comunidade de biota, mas é bem mais comum ser chamada de comunidade. Na comunidade, o que a gente tem? Todos os seres vivos que habitam um determinado ecossistema. Então, tá vendo como uma coisa está dentro da outra? Então, nós temos que os organismos que conseguimos visualizar a olho nu, assim como aqueles que só são visíveis ao microscópio, por exemplo, as bactérias, fungos, não é? Então, nós temos todas as plantas, todos os animais que vivem naquele determinado ecossistema. Essa, então, é a nossa comunidade. Seguindo para o nosso penúltimo nível de organização, nós temos a população. População, então, pessoal, vai ser todos os indivíduos de uma mesma espécie do ser vivo que habita em um determinado local. Enquanto na comunidade eu tenho várias espécies de seres vivos juntas, na população eu tenho uma única espécie de ser vivo habitando um determinado local. Por exemplo, todas as árvores de uma espécie de planta que eu encontro numa floresta, todos os indivíduos de uma espécie de macaco que ocorre em uma área, de uma espécie de elefante que ocorre em uma área e assim por diante. E aí o conjunto de todas essas populações que habitam um determinado local vão formar justamente a comunidade. Ou seja, como sempre, esses níveis um dentro do outro. E aí, por final, nós temos o que chamamos de organismo, que é cada indivíduo de uma população, ou seja, aquele ser único ali. Então, cada árvore, cada elefante, cada bactéria, cada ser humano é um organismo. Então, nós vamos estudar dessa forma, pessoal, sempre trabalhando assim, do organismo, do menor ser, do únicozinho ser, para o geral. Esse é o nível básico de organização da biologia. E aí, sabendo que nós vamos estudar a fundo o organismo, o que nós temos que saber é que os organismos vivos, ele tem algo que é comum a todos, que é a tal da célula. Exatamente, pessoal, a célula é a unidade morfológica e funcional dos seres vivos. E aí nós temos dois tipos de organismos, aqueles que são unicelulares, ou seja, formados apenas por uma célula, ou os pluricelulares, por exemplo. Nós temos células infinitas aí no nosso corpo. Então, pessoal, é como se a gente fosse dividindo. Nós temos o nosso corpo e aí se dividíssemos, chegássemos à menor unidade
essa então é a nossa célula. Fiquem tranquilos que nós vamos estudar muito isso em citologia. Isso aqui é só para a gente rever alguns conceitos que vamos trabalhar ao longo do ano. E aí, pessoal, nós temos também dois tipos de células diferentes, que são as células eucariontes e as células procariontes. Aí você pode estar vendo essas figurinhas que eu coloquei aqui e falar, essas são as diferenças? Não, não. Lá em citologia e também quando a gente for estudar os vegetais, nós vamos trabalhar muito a questão das células. E aqui, pessoal, é um esquema bem básico de uma célula animal e aqui de uma célula vegetal, com essa parede celular linda aí que a gente vai conseguir identificar ao longo do ano. Nós precisamos saber identificar todas as organelas, todo tipo de célula, e a gente vai conseguir fazer isso. Mas o importante é a gente saber agora é que nós temos dois tipos de células principais, que são as células eucariontes e as células procariontes. E qual a diferença básica entre elas? As eucariontes são as que eu tenho e as que você tem também. Por quê? Porque são as células cujas organelas elas são limitadas por uma membrana. Então eu tenho aqui, um lisossomo, por exemplo, ele tem uma membranazinha, o seu conteúdo não está solto aqui no citoplasma, assim como com a mitocôndria, com o complexo de Golgi e assim por diante. Agora, os procariontes são aquelas células, pessoal, que as organelas têm seu conteúdo todo livre no citoplasma. Então, eu não tenho uma membrana limitando cada organela, ok? Essa é a diferença básica. A gente vai encontrar células procariontes, especialmente aí no reino fungo, nas bactérias, mas a gente vai ver isso mais adiante lá em citologia. E aí, pessoal, sabendo que a célula é a nossa unidade funcional e morfológica e fundamental para o ser vivo, nós temos aqui que falar um pouquinho sobre tecidos. Vamos ver isso também em histologia, mas é só para a gente entender que os tecidos são conjuntos de células que atuam de modo integrado na realização de funções específicas. Então aí a gente vai para outro nível de organização também. Em biologia é sempre assim. Nós vimos lá que vamos trabalhar o organismo, que está dentro da população, que está dentro da comunidade, que está no ecossistema e que está por fim na biosfera. E aí nós vimos que somos formados pela menor unidade, que é a célula. E essas células se juntando, elas vão formar um tecido, claro, conjunto de células semelhantes que vão atuar integradamente para realizar uma função específica, por exemplo, no tecido músculo-esquelético e assim por diante. Então nós temos essa estruturação básica aqui, esse nível de organização básico, que as células vão formar então os tecidos que por fim vão formar os órgãos, pessoal. E aí, dando continuidade, o que a gente precisa saber mais aí de conceito importante, galera? É a hereditariedade. E aí você já pensa logo em genética. Sim, vamos ver muito isso. Mas para a gente ficar aí bem tranquilo para o nosso treinamento, a gente precisa saber que a hereditariedade é o fato com que os seres vivos transmitem as informações genéticas para os seus descendentes. E isso vai acontecer por meio da reprodução. E aí, pessoal, a gente pode ter dois tipos de reprodução, vamos ver isso também com calma, mas é só para a gente já introduzir esse conceito a vocês, que é a reprodução do tipo sexuada e a assexuada. E aí nós vamos trabalhar a questão de variabilidade genética, isso é muito importante para o Enem. Mas, por hora, o importante é saber esse conceito, que a hereditariedade ela está presente nos seres vivos, tanto nos vegetais quanto nos animais, e ela vai acontecer por meio do processo de reprodução, que pode ser sexuada ou pode ser assexuada. Claro que o mais importante, pessoal, para a variabilidade genética, obviamente, é a reprodução sexuada, porque eu tenho aí a presença de gametas femininos e masculinos, enquanto a sexuada eu não vou ter, mas isso é coisa que a gente vai falar lá pra frente, ok? Então, esses foram os conceitos importantes da biologia. Vamos agora ver uma aulinha bem bacana sobre prefixos e sufixos aplicados na biologia. Até lá, galera!